Olha quem também não tira folga por aqui. Carlos Andreasa. Tem essa não. Não tira folga, Andreasa? Bom dia. Tem essa não, tem que trabalhar, preciso desse emprego, tem que comprar o esquinho das crianças, Carla Bigato. Sextou. Sextou, né? E o Andreasa, hoje ele traz uma proposta um pouco diferente para a coluna Tem Método. A gente vai bater um papo sobre literatura, Andreasa. Que delícia nessa sexta-feira. Vamos bater um papo mais sobre leitura do que sobre literatura. Eu ontem me preparando para fazer a coluna e vendo o noticiário, e de fato havia vários temas a serem tratados, mas eu falei, não. Feriado, vamos celebrar a República falando de livros e de leitura. E aí eu fiquei puxando pela cabeça como eu me tornei leitor, né? Quer dizer, como eu me tornei leitor de livros. Na minha casa, isso para convidar o nosso ouvinte, quem está nos acompanhando na internet, nas redes sociais, a participar também, a puxar pela memória. Na minha casa, por sorte, Carla, tinha muito livro. A minha mãe era uma grande leitora, tinha uma biblioteca e sempre me estimulou naturalmente a mexer nos livros, porque também é muito importante estimular as pessoas, sobretudo os jovens, a botar a mão no livro, a manusear o livro, a entender o livro como um objeto, não como algo inalcançável, algo que não se deve mexer, algo sagrado, não. É um objeto como outro qualquer. Se nós não tivermos intimidade para manuseá-lo, dificilmente vamos lê-los. Eu me lembro que, como editor, participando de muitas bienais, de eventos literários, com muita alegria quando recebia no stand da editora a garotada, as crianças das escolas, da rede pública, e os professores fazendo alertas bastante histéricos, a palavra é essa, não bota a mão no livro, não mexe no livro, e eu, não, pelo amor de Deus, botem a mão nos livros, mexam nos livros. E aí eu fui puxar pela memória, a minha mãe identificou muito cedo que eu gostava muito de futebol, como eu gosto até hoje, jogava futebol e gostava de assistir a futebol. E há no Brasil, por exemplo, uma farta literatura sobre futebol. Tem os livros do Nelson Rodrigues, por exemplo, Pátria em Chuteiras, entre outros. E ela começou a me dar, para me estimular o hábito da leitura, livros sobre futebol. Esse foi o gatilho para mim fundamental. Eu era muito novo. E a partir daí, por exemplo, os livros do Nelson Rodrigues sobre futebol me levaram à obra do Nelson Rodrigues maior. Me levaram à biografia do Nelson Rodrigues escrita pelo Rui Castro. Depois a biografia do Garrincha e por aí foi, até me tornar alguém que tem o hábito da leitura como algo natural. Eu acho que esse é um bom caminho para quem tem... Eu pretendo fazer isso com a minha filha, né? Identificar o perfil dela, aquilo de que ela gosta e tentar oferecer para ela naturalmente em casa, onde a gente tem muitos livros também, uma literatura que case com isso. E você, Carla Bigato, como é que você se tornou leitora? E qual é o seu livro de cabeceira, Carla Bigato? Isso é muito difícil, viu, Andreasa? Eu estava pensando, a gente conversou fora do ar a esse respeito e... Pra você, pelo jeito, é diferente, mas pra mim é como música e filme. Eu tenho fases, assim. Já tive a fase Kerouac, Gabriel Garcia Marques, amo, gosto muito, mas eu me lembro do primeiro livro em que eu chorei lendo, que foi o livro do Jorge Pequeno chamado... Príncipe. Não, Capitães da Areia. Eu Ih, nunca... cara, jura? Juro, chorei Eu também. lendo Capitães... Sério? Não chorei não, mas é um livro marcante pra mim. Muito marcante, né? E aí eu tava me lembrando de um outro livro também, que assim, não é livro de cabeceira, mas vira e mexe eu me lembro desse livro que foi... que me pegou realmente, que é do Mário Vargas Llosa, não faz muito tempo que eu li, que é o Tia Júlia e o Escrivinhador. A história é de um autor de radionovelas, eu me identifiquei também por essa coisa do rádio e tal, se passa nos anos 50, mas é um cara que pira e começa a confundir uma história com a outra, e aí o personagem de uma radionovela acaba entrando na outra radionovela e vira uma confusão tremenda e você vai pirando no meio do livro também, e me lembra muito 2019, sabe, gente, no Brasil. Sim. Aquela coisa do roteiro que você não consegue entender absolutamente nada do que está acontecendo. Então são algumas das obras que me marcaram, mas assim, livro de cabeceira é difícil definir. Vocês não acham, não? Você sabe que o Capitães de Areia, eu li também muito novo, pelo sugestão do colégio, né? E sugestão escolar, geralmente a gente reage mal. E geralmente as sugestões não são muito casadas com o nosso espírito do tempo naquela juventude. Mas Capitães de Areia é um livro que me marcou imensamente. Me marcou tanto, Carla Bigato, eu devia ter 12, 13 anos quando eu li, que eu nunca mais consegui pegar para reler com medo
de desfazer aquela aura, aquela memória, de achar que aquele livro foi superado por mim. Isso acontece muito. Eu sou alguém que releio várias vezes os livros que eu mais gosto. Capitães da Areia foi tão importante para mim, aquele ambiente da juventude, aprendendo a vida, uma juventude muito pobre na área urbana de Salvador, né? Na área urbana da Bahia. Então, por exemplo, meu livro de cabeceira eu fui muito influenciado pela literatura francesa. Meu livro de cabeceira é O Vermelho e o Negro, do Stendhal. É um livro que eu recomendo para todo mundo. Também é um livro de formação de um jovem da província, muito ambicioso, que vê uma brecha para chegar ao poder, ao centro do poder em Paris, e assim vai. É um livro espetacular. E o nosso Coutinho, hein? O que ele tem para dizer? Qual é o livro de cabeceira do Coutinho? Andreas, eu vou falar já do meu livro de cabeceira para finalizar, mas eu gosto muito de biografia. Eu sou alucinado por biografias. Uma marcante, não é tão recente assim, acho que já faz quase que 10 anos que eu li, que me marcou e que eu recomendo para todo mundo, é a biografia do André Agassi. É grande o livro, muito bom, mas é muito boa, é muito boa. A relação dele com o esporte, com o tênis, é muito interessante, me surpreendeu. Não vou dar spoiler aqui, mas é muito boa. Recentemente eu ganhei da minha mãe sabe que eu sempre gostei de biografia, desde de adolescente. É sempre a mãe, viu? Sempre, né? Sempre a mãe também. E ela me deu uma coletânea que se chama, não sei se é coletânea, 2 Homens que Mudaram o Mundo, que são as biografias traduzidas, né, para o português, do Einstein, feita por um escritor alemão, e a biografia feita por um cineasta, por um crítico de cinema americano do Chaplin. E são sensacionais essas biografias também. Eu recomendo, eu gosto muito de biografia, eu gosto muito de saber a história da pessoa. As autorizadas e as não autorizadas são bacanas, viu, Andreasa? E o meu livro de cabeceira é interessante. Eu compartilho aqui da situação da Carla, acho que são fases, mas teve muito tempo que eu deixei na cabeceira um livro que chama Bilionários, que era para ver se trazia alguma sorte para mim. Continuo pobre, viu, Andreasa? Não deu nada certo. Mas tá rico de leitura, né, Coutinho? Exatamente. Eu gosto muito de biografia, eu edito muitas biografias. Aliás, biografia, foi bom o Coutinho ter falado sobre isso, biografia é um bom caminho de entrada para o universo literário, né? Se você quiser trazer alguém para o ambiente da leitura, formar um leitor, a biografia é um bom caminho, porque geralmente a biografia é de alguém por quem a pessoa tem muito interesse e vai descobrir essa pessoa lendo e de repente descobre lendo sobre essa pessoa também uma paixão pela leitura em si. Enfim, para terminar, pessoal, eu sei que está chegando a hora. Não, hoje a gente está tranquilo, é feriado. A gente tá... então tá. Não, pode relaxar. Até às 10h30 pode falar. Eu queria dar pode uma... Pode se acomodar aí na poltrona, puxar a mantinha, ajustar a luz ali para a leitura ficar mais confortável, Andreasa. Eu queria dar algumas sugestões também de livros importantes para mim, que foram importantes para mim, de autores brasileiros, né? Porque a gente tem uma literatura brasileira muito, muito sólida. Muito. Tanto de autores clássicos quanto contemporâneos. É um privilégio que a gente tenha, por exemplo, a obra do Graciliano Ramos aí disponível. Tem Vidas Secas como sugestão, mas tem também Angústia, para quem quiser um Graciliano Ramos urbano, digamos assim. Tem a obra do Machado de Assis, gente. O Machado de Assis provavelmente, o maior escritor brasileiro, sem dúvida nenhuma, mas ele está, a meu ver, entre os talvez 20, talvez 15, talvez mesmo 10 maiores escritores da história da humanidade, e ele é nosso. Quando um estrangeiro descobre a obra do Machado de Assis, quando alguém lê Dom Casmurro ou Memórias Póstumas de Brás Cubas, para citar apenas 2, a pessoa fala, meu Deus, como eu... E eu estou falando de gente que é do mercado editorial, grandes editores, agentes internacionais, editores europeus, ingleses, nunca tinham ouvido falar do Machado de Assis, tem acesso a uma boa tradução, porque começa a haver boas traduções tanto para o francês quanto para o inglês, e o cara fala, cara, como eu consegui passar tantos anos da minha vida sem conhecer esse autor, eu sou um ignorante absoluto. Então recomendo a obra do Machado de Assis, ele é nosso autor contemporâneo, nosso autor clássico, está aí para ser lido. E tem os autores contemporâneos, Cristóvão Tesa, Alberto Mussa e outros tantos produzindo, vivos, atuando com uma obra extraordinária. Então eu convido o nosso ouvinte e quem nos assiste nas redes sociais a se deixar levar pelo prazer da leitura. Tá friozinho aí em São Paulo, tanto melhor. Daqui a pouco já fica num horário mais aceitável, né? Mais defensável. E aí puxa aquele conhaquinho de lado ali, tal, livro, e vamos embora, pessoal. É feriado, vamos celebrar a República. Acabei de ler o Cristóvão Tesa, viu?
Ô, um grande Andreasa, autor. A Tirania do Amor. Eu pego aquela... Eu conversei com o Rodrigo Aidar, o nosso colunista aqui também, a gente tem a mesma mania, pegar aquela lista dos finalistas do Jabuti Isso. e ir desbravando, encontrando novos autores. Acabei de ler A Tirania do Amor, do Cristóvão Tesa. É muita criatividade, né? É um jeito muito diferente de escrever. Achei sensacional, um grande autor. Tem um livro chamado O Filho Eterno, que é o livro mais famoso dele, que é uma obra-prima, eu te recomendo. E para dar a sugestão de finalista de prêmio literário, tem um prêmio Oceanos também aí com os finalistas, eu vou te sugerir um livro chamado O Preto que Falava Yiddish, do Ney Lopes, que é um grande escritor, grande compositor popular, grande sambista, grande salgueirense, uma das grandes personalidades, mas um grandíssimo escritor. Então é isso, pessoal. Uma boa ideia essa. Saiu, não tem negócio do Oscar, saiu os finalistas do Oscar, todo mundo corre para ver os filmes. Temos aqui os prêmios literários brasileiros, importantes, Jabuti, Oceanos, Prêmio São Paulo. Saiu as listas, os finalistas. Vamos para cima, pessoal. Vamos ler. É isso que a gente faz. Agora, Andreasa, bem rapidinho, você disse que quer formar a sua filha, também uma grande leitora. Como competir, né, com os equipamentos eletrônicos, celular, rede social? Alguma estratégia, alguma dica para dar para o nosso ouvinte? Isso é de cada um, né? O desafio é comum, não é brincadeira. O que eu faço na minha casa, eu sou editor, né? Então eu tenho muitos livros e o livro é meu objeto de trabalho, então é algo muito natural na minha casa. Tá por todo lugar, até para desespero da minha mulher. Um beijo para Carol. Mas na educação da Manu pro livro, eu basicamente deixo ela pegar o livro que ela quiser. Ah, papai, eu quero ver aquele livro ali, é uma edição rara, ou foi caro, é um livro... Não tem essa na minha casa. Eu deixo pegar, estimulo manusear, ensino como manusear, com a delicadeza, falo sobre como o livro é feito, sobre como ele pode durar, às vezes, séculos, como há tantos exemplos, se bem conservado, estimular mesmo a criança, minha filha tem 4 anos, estimular a criança a manusear o livro, a pegar o livro, a tentar identificar as palavras. A minha filha hoje em dia, é lindo isso, ela pega o livro, Carla, começa a folhear e ela começa a ler. Claro, ela não está lendo, ela não lê ainda, mas ela fantasia sobre uma história que estaria escrita ali. Ela já está lendo, né? Já está fantasiando, já está criando. Então, esse é o caminho. Não limitem o acesso aos livros. Que lindo. Deixa pegar, deixa manusear. E grifar também? Vocês grifam os livros? Só de lápis. Você tá de sacanagem, né, cara? Gente, Só bem de lápis. rapidinho, quando a gente falava sobre isso, né, o Andreasa comentava o tema dele, a gente encontrou uma reportagem que saiu no Extra, ou no Extra, do Rio de Janeiro nessa semana, que é uma história sensacional. Vou ler o texto. O pai de Caroline Dias, de 20 anos, chegou com um item inusitado em casa na última segunda-feira. Não um presente ou uma surpresa, mas o exemplar de um livro, Meu Pé de Laranja Lima, do escritor José Mauro de Vasconcelos, que encontrou em um ônibus da linha 56 da aviação Galo Branco, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Aí um detalhe na obra chamou a atenção da jovem Caroline. Uma dedicatória de quase uma página inteira de uma mãe para o filho de 6 anos que tinha acabado de aprender a ler. Essa mensagem que foi escrita em 2002. Aí a Caroline entrou nas redes, né? Ela é estudante de produção audiovisual. Leu a mensagem, soube imediatamente que precisava encontrar o dono desse livro perdido ou encontrado, né? Depende do ponto de vista. E aí ela disparou pelas redes e a dedicatória da mãe é sensacional, uma coisa de chorar. Ela diz o seguinte, ó, filho, esse é só mais um livro de tantos que já lhe presenteei e darei muitos outros. Eu sou a sua maior incentivadora para a leitura. O ser humano que lê é culto e sábio. O futuro só a Deus pertence. Lhe darei sempre minhas mãos e meu apoio para vê-lo feliz, culto, honesto e realizador de seus sonhos. É uma coisa assim de arrepiar, escrito à mãe, espetacular, escrito à mão pela mãe. Ainda não acharam, né, cara? Tava acompanhando, aparentemente ainda não acharam essa família aí, que é de Niterói, de Charitas. Alô, nossos ouvintes de Niterói, aqui no Rio de Janeiro. Uma bela história. E Meu Pé de Laranja Lima, de um grande autor brasileiro também, José Mauro de Vasconcelos. Pois é. Ô, Andreasa, bom fim de semana para você, boas leituras. A gente volta a conversar na segunda-feira.